Atenção, internautas, estamos aqui, eu, Fabrício Falcoski e Lucas Melo. Para mais uma edição do CP Futebol Clube. Hoje a gente vai dar alguma pincelada ainda da rodada passada, porque é inevitável, mas falar principalmente da rodada desse final de semana que o Grêmio enfrenta... Fluminense, confronto direto contra o rebaixamento. Incrível, né? O último contra o antepenúltimo. O penúltimo. O penúltimo contra o último. É. Isso. E o Inter enfrenta o Criciúma às 18h30, mais uma vez em Criciúma, onde o Inter jogou e perdeu para o Atlético Mineiro na última quarta-feira por 2-1. Vamos lá, Luquinhas. O que nós temos no nosso Grêmio para esse confronto de domingo? O Grêmio que volta a atuar no Rio Grande do Sul, algo que o Renato já comemorou bastante, né? Depois do empate contra o Atlético Goianiense, mais de 2 meses fora do Rio Grande do Sul, o Grêmio volta a atuar no domingo, 4h da tarde, contra o Fluminense, no Centenário, em Caxias do Sul. E o Renato tem algumas dúvidas aí, principalmente na parte ofensiva da equipe, porque ele tem mais um treino para fazer neste sábado no CT Presidente Luiz Carvalho, onde ele vai definir a equipe. E há uma possibilidade, inclusive, do Renato mudar o esquema do Grêmio, né? Atuar com mais um jogador no meio de campo e apenas 2 atacantes. É uma possibilidade. 2 atacantes de movimentação. Mais de movimentação. Principalmente porque a gente já comentou aqui até no programa passado sobre a questão do João Pedro Galvão, né? Que não consegue entregar. E há uma possibilidade de ele formar um ataque aí com o Pavon e também o Gustavo Nunes. O Pavon ele tirou com... Ele acabou tirando, é verdade. No começo do último jogo. Mas como o Pavon já até atuou já como falso 9, um cara mais à frente ali, ele pode utilizar o Pavon ali nessa posição aí, com o Gustavo Nunes sendo o cara de mais caída pelos lados do campo, né? E aí poderia entrar, inclusive, o Edenilson, um velho conhecido aí da torcida do Inter, que ainda caindo mais pelo lado direito, mais uma função que ele jogava no Inter. Exatamente, pode ser uma opção aí do Renato para o jogo de domingo, mas ainda tem esse último treinamento aí que ele vai definir a equipe. Há essa dúvida aí na questão ofensiva e uma certeza, gente, podemos dizer assim, é a volta do Jeromel. O Jeromel que ficou no banco de reservas, né? A volta dele entre os titulares, né? Porque ele ficou no banco contra o Atlético Goianiense, já que o Jeromel não é nenhum garoto mais, né? Não aguenta mais essa sequência de jogos. Então o Jeromel deve voltar aí ao sistema defensivo do Grêmio, no mais, tirando essa dúvida na frente. Com a volta do Jeromel, é o mesmo time que empatou com o Atlético Goianiense, aí tendo o João Pedro na lateral direita, o Reinaldo na lateral esquerda, o Kahneman deve ser... Dá então uma escalação completa do primeiro ao último, para o nosso internauta poder nos cornetear na segunda-feira, quando nós errar, quando ele tiver certeza que nós erramos. Né? Aí vamos tomar corneta. Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Jeromel, Kahneman ou Rodrigo Eli. Pode ter essa possibilidade com o Reinaldo na lateral esquerda, o Dodi abrindo o meio campo, né? Ele que é o substituto do Vila Sante, que está na seleção paraguaia, que joga contra o Brasil hoje à noite, na Copa América. Hoje também conhecido como sexta-feira, pessoal. Dodi, PP, Cristaldo, Edenilson podendo jogar aí ou aberto ou fazendo uma linha mais pelo meio de campo ali, uma linha de 4 ali, o meio de campo, com o Gustavo Nunes e o Pavon na frente. Essa é uma possibilidade de time, mas o Renato ainda tem o treino de sábado para definir de fato a equipe que vai a campo. Fluminense que vive uma crise profunda, né? Profunda, campeão da Libertadores no ano passado. Exatamente. Despachando o Inter, inclusive no Beira-Rio, num jogo estranhíssimo. Exato. E agora está passando por uma crise, já demitiu o treinador. Demitiu o Fernando Diniz. Está com o interino. O Marcão, e mesmo assim perdeu, né? Perdeu para o Vitória. O Vitória que também é um concorrente. Nessa Grêmio parte de baixo, Fluminense, nessa né? parte de baixo da tabela. Ganhou por 1-0 no Maracanã, o Fluminense perdeu em casa. O Cano, que é o principal artilheiro aí das últimas temporadas do futebol brasileiro, não marca 10 jogos, então vive aí uma fase bem complicada o Cano também. O Fluminense que tem apenas uma vitória em 12 jogos no campeonato. O Grêmio ainda tem 2 jogos a menos, né? Embora tá 7 jogos sem vencer, o Grêmio ainda tem o desconto, tem 2 jogos para fazer. O Fluminense não. O Fluminense fez os 12 jogos, tem apenas uma vitória, tem 6 pontos na tabela, então é uma crise muito grande do Fluminense. O Fluminense, se não se cuidar, vai ser rebaixado um ano depois de ser campeão da Libertadores. O Marcão até falou, falando sobre isso, o Marcão na coletiva, ele falou, o Fluminense vai brigar para não cair. Ele já decretou isso aí. Ele falou, realmente, nós vamos brigar até o final para não cair. Hoje eu vi cálculos, claro que uma projeção de hoje, né? Tem mais de 50% de chance de cair nesse momento. Claro, ganhando um jogo já muda um pouco, até porque o campeonato
tá na sua parte inicial ainda, não tá no comecinho, mas já tá, né? Tá no a 13ª rodada vai ser nesse final de semana, Exato, então não passou nem um terço ainda, né? Mas é uma situação já bem complicada do Fluminense. Até porque time grande, quando começa a perder, começa a puxar para baixo. Essa é a preocupação do Grêmio, né? A pressão é muito grande, né? E até sobre o time do Fluminense, aí, o velho conhecido da torcida do Grêmio, o Thiago Santos, que saiu vaiado daqui, deve ser titular aí no jogo no Centenário aí. O Fluminense tem outros jogadores conhecidos do Grêmio aí, que é o Douglas Costa também, o Diogo Barbosa. Que não tá jogando, né? Não tá jogando, deve ficar no banco de reserva, esses dois, com o Thiago Santos sendo titular aí no jogo deste domingo, às 4 no Centenário. Bom, e o Inter enfrenta o Criciúma, mais uma vez lá em Criciúma mesmo, no estádio Heriberto Wilson, onde perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, um gol de escanteio, enfim, deixou escapar um ponto ali o Inter. Justamente por isso ele precisa da vitória, para se manter próximo dos líderes, que esse é o grande objetivo do Cudê, já falou isso em várias entrevistas. O objetivo dele nessa fase do campeonato, que não tem os selecionáveis e não está jogando no Beira-Rio, é se manter próximo dos líderes, ou seja, ficar por ali no bolo. E aí tentar dar um sprint quando tiver as melhores condições, com a volta do Borré, do Rocher e do Valência, quando voltar a jogar no Beira-Rio. O time tem muitos desfalques no setor ofensivo, além desses aí que estão na Copa América, ainda ele perdeu o Lucas Alário e o Wesley, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Fernando volta ao meio-campo, a zaga, deve voltar à zaga, né? O Cudê sempre tem uma surpresinha, né? Na escalação, mas a tendência é que volte para a zaga, recompondo aquela defesa que parece ser a titular, né? Mas, em compensação, o Bustos, que também estava suspenso no último jogo, ele não participou do treino nem de quinta-feira e nem de hoje. Amanhã tem mais um treino, no sábado tem mais um treino, que vai definir o grupo que viaja para Criciúma, né? Então, se o Bustos não treinar mais uma vez, ele não viaja e está fora. Seria mais um desfalque. Então, o Inter que deve jogar, isso é uma projeção, hoje é sexta-feira, lembrando, o jogo vai ser só domingo, tem mais um treino nessa sexta-feira, então é bom. Sábado. Nesse sábado, então antes de nos cornetear lá no domingo de noite, de lembrar nessa escalação, lembre-se também disso, né? Que tem muita coisa para acontecer ainda até definir o grupo que viaja para Criciúma. Enfim, uma projeção de time seria Fabrício, que segue no gol enquanto o Rocher não está aí, o Bustos ou o Hugo Malo. Tendência nesse momento é que seja o Hugo Malo, porque o Bustos não treinou, Vitão, Fernando e René. Seria uma defesa quase titular. Rômulo abrindo o meio-campo, ele já jogou os últimos jogos, apareceu, agradou. Thiago Maia e Bruno Henrique, mais ou menos naquele esquema que foi nos últimos jogos também, mais ou menos num tripé de meio-campo. E Johan, que é um jogador que ainda não confirmou as qualidades que ele demonstrou em outros clubes. Não performou, né? Não performou, não confirmou aí o que ele demonstrou, principalmente no Palmeiras. E aí no ataque, o Alan Patrick, que tem feito essa função de auxiliar do centroavante, só que no caso não vai ter um centroavante, né? A tendência é que seja o Wanderson. Enfim, essa é mais ou menos uma possível escalação. O outro centroavante que tem à disposição, o Luca também está lesionado, né? Lembrando, não tem data para voltar, é uma lesão muscular. A princípio, o Inter divulgou que ele não tem data para voltar. Até porque ele, pelo que deu para ver, ele deu uma forçada no Grenal. Ele estava como um desconforto e entrou no Grenal e aí estourou. Né? Estourou. Então, o único outro atacante que teria no grupo à disposição é o Lucas Drummond, um jogador de 20 anos que jogou alguns minutos contra o Corinthians. Não deu para ver ainda, mas é um jogador que o Inter tem alguma esperança de que vá performar aí. Então, em tese, seria essa a principal alternativa do Cudê para o setor ofensivo, ou seja, um jogador só, né? Então, cá entre nós, torcedor, com uma escalação como essa aí, vencer vai ser um desafio. E tanto. Porque o Criciúma, ele tem uma força grande no estádio. Uma força, ganhou do Botafogo na última rodada em casa. O estádio deve estar lotado, dessa vez de torcedores do Criciúma. Então vai ser um jogo bem duro para o Inter, não tanto pelo Criciúma, que faz uma campanha razoável apenas, né? Está atrás do Inter na tabela, mas principalmente pelo próprio Inter, né? Pela dificuldade. Pelas dificuldades de montar um time.
Uma outra notícia de agora há pouco, de sexta-feira à noite, o Inter confirmou a volta ao Beira-Rio para o dia 7 de julho, um domingo, contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. A data anterior seria 4 dias depois, na quarta-feira, contra o Juventude pela Copa do Brasil. Mas o Inter conseguiu, fez aí um trabalho, tinha 600 caras trabalhando no Beira-Rio para reformar tudo, plantar grama e limpar e recuperar instalações elétricas e hidráulicas. Trabalho elogiável, trabalho, né? bastante elogiável. E foi um esforço muito grande de todo o clube, esforço inclusive financeiro, né? E o Inter antecipou no início da noite, ali no final da tarde, que então anteciparia do dia 10 para o dia 7 a volta ao Beira-Rio. E agora há pouco, à noite já, após um pedido do Inter, porque o jogo fosse transferido, porque em princípio estava marcado para 8h30 da noite de domingo. É um horário desgraçado, né? Na segunda-feira tem que acordar cedo para trabalhar e tu vai chegar em casa à meia-noite, num domingo, né? Então, a pedido do Inter, a CBF também alterou o horário do jogo e vai ser às 6 horas. Não é às 4, mas já que melhora, seria o né? ideal, mas, bem melhor que as 20 horas e 30 minutos. Inclusive para nós que vamos trabalhar, né? Exatamente. Exatamente. Adorei essa mudança. E o Inter agradece porque o público deve ser maior ainda. Exatamente, né? por isso que foi o pedido, né? Porque às 20h30 seria um público, às 18 já vai ser outro completamente diferente. Tu tem mais alguma colocação brilhante, como sempre, para os nossos teleouvintes? Por hora é isso aí. Vamos acompanhar o que Grêmio e Inter vão nos aprontar aí nesse final de semana. Então, ficamos por aqui. Na próxima semana a gente volta, provavelmente na segunda, ou em edição extraordinária, aqui no CP Futebol Clube. Não se esqueça de se inscrever no canal do Correio do Povo no YouTube, deixar o like, o que mais? Ativar o sininho, né? Para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo, um CP novo aí, o CP Futebol Clube que a gente gravar, já vai aparecer na tela do celular aí. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com os inimigos, bote nos grupos de WhatsApp. A gente se vê na próxima semana. Ficamos por aqui. Valeu!